Olá, vamos para mais uma aula de ergonomia, então. Esse assunto tratado hoje faz parte ainda das condições ambientais dos postos de trabalho relacionado à NR17. Bom, hoje vamos falar então especificamente sobre o conforto térmico. Pegamos um pedacinho da aula de temperatura e umidade e agora vamos destrinchá-lo e aprender o que é, como, na verdade, como chegar à temperatura efetiva que eu falei para vocês na última aula. Bom, primeiro, vocês lembram o que é o conforto? A ergonomia ela visa o quê? O conforto do trabalhador, a adaptação do trabalho ao trabalhador e não o trabalhador às condições de trabalho. Só que para eu atingir esse conforto, eu tenho que lembrar das 3 esferas dentro da ergonomia. Então, eu tenho que ter conforto, segurança e eficiência ao mesmo tempo. Então, eu tenho ali as 3 esferas representadas. A esfera azul é o conforto, a vermelha é a segurança e a amarela é a eficiência. Eu só atinjo o objetivo da ergonomia, que é esse meio aqui, quando eu tenho as 3 esferas relacionadas, quando as 3 elas estão juntas. Não existe a ergonomia sem ter essas 3 esferas. Bom, então lá na NR17 nós já vimos na aula passada sobre as condições de conforto recomendadas, mas vamos relembrar. Então, ela recomenda níveis de ruído de acordo com estabelecidos na NBR, recomenda não, ela estabelece níveis de ruído de acordo com estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no Inmetro, observando o nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 65 decibéis, ou seja, se não tiver lá na 10152, o máximo permitido vai ser 65 decibéis. Índice de temperatura efetiva é 20 a 23 graus. Então, ó, é efetiva. É isso que nós vamos aprender, então, a achar na aula de hoje. Então, a temperatura efetiva, ela é de 20 a 23 graus. A velocidade do ar ela não pode ser superior a 75 metros por segundo e a umidade relativa do ar não pode ser inferior a 40 metros por segundo. Esse equipamento aqui, ó, é o termohigrômetro. É ele que vocês vão utilizar para medir as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido quando se tratar de ergonomia. Na ergonomia, se usa o termohigrômetro, então, para a medição de temperaturas. Então, olha esse aparelhinho aqui, ó, como é que ele funciona. Eu tenho aqui, ó, a temperatura de bulbo seco, mostrando aqui no visor, 25,5. Essa temperatura de bulbo seco, eu meço, espero estabilizar lá e anoto. Depois eu aperto o botãozinho aqui, ó, e aqui no cantinho vai aparecer escrito wet bulb. Wet é molhado. Então, é a temperatura de bulbo úmido. Esse botãozinho escrito WB, wet bulb, então bulbo molhado. E aí, quando aparecer aqui, ele vai medir a temperatura do bulbo úmido, eu espero essa temperatura estabilizar e anoto. Então, aqui eu tenho 18,6. Bom, ali o aparelho é para medir a temperatura. Eu preciso de um outro aparelho para medir a velocidade do ar. Esse outro aparelho é chamado de termoanemômetro. Esse termoanemômetro, ele tem aqui, ó, na pontinha dele, um negocinho parecendo um ventiladorzinho. Esse ventiladorzinho é que vai medir, então, a velocidade relativa do ar. De posse dessas 3 medidas, eu vou, então, achar a temperatura efetiva. Eu vou colocar ela ali no ábaco. Esse desenho aqui, ó, assustador, é o ábaco de temperatura efetiva. E vocês vão ver como é fácil de usar ele. A princípio parece complicado, mas ele é bem facinho de ser utilizado. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho aqui, ó, no meu lado esquerdo, a temperatura do termômetro seco, de 0 a 45 graus. Aqui no meu canto direito, eu tenho a temperatura do meu termômetro úmido, de 0 a 45 graus também. A minha velocidade do ar é essa parte plana aqui, ó, do gráfico, que seguem essas linhas que elas fazem uma pequena curva. Então, é essa linha que eu tenho que seguir na velocidade do ar. E aqui na lateral, eu vou ter a temperatura efetiva, ó.
a velocidade, ela tá aqui, ó, de 0 a 3,5. E a temperatura efetiva, ela vai estar aqui nessa borda, de 0 a 40 graus. Então, a primeira coisa, eu anotei lá, eu fiz as medições pelos equipamentos adequados, eu tenho a temperatura de bulbo seco. Vamos supor que é 26 graus. Fui ali no meu ábaco e anotei. Fiz uma bolinha ali, ó, em 26 graus. Então, eu tenho aqui, ó, no ábaco 25, aqui tem um tracinho 26, eu anoto. Depois, eu preciso anotar do lado da temperatura de bulbo úmido aonde está a minha medição. Essa medição eu fiz com o equipamento, ela foi então 21. Então, eu vou aqui em 21 e coloco uma bolinha no 21 graus. Eu vou traçar um segmento de reta ligando essas duas bolinhas. Tracei o segmento de reta. O que está faltando? Eu preciso saber a minha velocidade do ar. Eu medi minha velocidade do ar. Vamos supor que ela deu 0,5. Então, eu vou aqui, ó, na linha onde está o 0,5. 0,5, 0,5. 0,5, eu acompanho essa linha do 0,5. Se fosse 0,75, não tem 0,75 aqui, professora? Tem. Entre 0 e 5 e 1, a metade vai ser 0,75. Então, eu acompanho esse desenho aqui, ó, até lá em cima. Se for 0,75, vai estar mais aqui no meio. Eu vou ter que acompanhar também com uma linha imaginária, já que não tem a linha do 0,75 ali. Essa linha, eu subo ela até cruzar com a minha reta das temperaturas. Nesse caso, eu tenho, então, o meu pontinho ali, é onde elas se cruzam. Aqui é a minha temperatura efetiva. Como é que eu vou ler essa temperatura efetiva? Vejam que eu tenho diagonais aqui, ó, traçadas, várias diagonaisinhas traçadas. Então, 0, 5, 10, 15, ó, que segue essas diagonaisinhas aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho 20, 21, 22 graus. Então, aonde está a bolinha, eu sigo essa linhazinha aqui, essas linhazinhas na diagonal, que estão nessa parte plana aqui do gráfico, e eu vou ter, então, a minha temperatura efetiva, certo? Bom, e se a minha temperatura efetiva não tivesse marcando aqui 22 graus? Eu sei que eu estou dentro do meu conforto térmico 22 graus, porque abaixo de 20 não é permitido, acima de 23 também não. A minha temperatura efetiva tem que estar entre 20 e 23. Se ela não tiver, então eu preciso tomar alguma providência. Só lembrando, então, fora da zona de conforto do diagrama, é necessário empregar controles artificiais de temperatura. No ambiente industrial, por exemplo, eu faço a circulação forçada com ventiladores, exaustores. No ambiente de escritório é um pouco mais fácil utilizar aquecedores, condicionadores de ar, para que essa temperatura ela chegue, então, no ideal de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus. Se eu tenho baixas temperaturas, o meu problema são baixas temperaturas, eu posso, então, fazer o uso de equipamentos de proteção individuais. Japonas, calças, capuz balaclava, meia, luvas, botas, tudo térmico, tudo térmico. Então, assim, ó, para frio eu vou ter os EPIs, para calor já é mais difícil, eu vou ter que adotar medidas de proteção coletiva, como eu mostrei agora, como eu falei agora, exaustores, ventiladores. Bom, gente, quero que vocês aprendam a utilizar o ábaco. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aqui no mural. Eu vou responder a todas as dúvidas. Caso não consigam realizar o ábaco, fazer o ábaco, ainda entender o ábaco, também postem aqui que, se for necessário, eu faço uma outra aula só com exemplos de ábaco para que a gente possa entender e saber utilizar. E é isso. Até a próxima aula.